Olá, queridos, graça e paz, boa noite, tudo bem? Eu acredito que você está muito bem. Olha, nós aqui de volta na Escola de Tirano, depois de um bom período de férias e de descanso. Nós estamos com grandes expectativas para essa nova etapa, essa nova fase da nossa vida. Deus, Ele tem sempre mais, infinitamente mais de tudo que você pede ou pensa. Nós estamos na matéria prosperidade do tipo de Deus. E eu quero dizer que você já é muito bem-vindo à Escola de Tirano. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos alunos e também aos ouvintes, aqueles que nos acompanham. Você acredita que ao renovar a sua mente com essa palavra, a sua vida nunca mais será a mesma? E deixa eu te dizer uma coisa, isso não é conversa de carochinha, porque a palavra e Jesus é um, essa palavra corre velozmente, o próprio Jesus corre velozmente e te alcança onde você está para o propósito pelo qual essa palavra está sendo enviada, amém? Você já aprendeu aqui nas nossas aulas anteriores de que do verdadeiro significado da prosperidade, que existe uma prosperidade do tipo de Deus, não é? Nós falamos, nós aprendemos, nós instruímos, ensinamos, oramos alinhado com essa palavra e hoje nós vamos aprender sobre a importância de semear, né? Nós aprendemos sobre a importância de renovar a nossa mente a respeito dessa palavra revelada, né? A prosperidade real do tipo de Deus que muitos condenam sem nem mesmo conhecer de fato, não é? E hoje nós vamos aprender a respeito de semeadura. Glória a Deus. Antes disso, eu quero fazer uma oração por sua vida. Glória a Deus, apresentando esse tempo ao Senhor, não é? A gente já vem orando, consagrando todas as aulas, todo o tempo, mas oração nunca é demais, amém? Você crê, querido, que essa palavra e Jesus é um e corre e te alcança? É necessário que você creia. Eu quero que você, aonde você está aí agora, você está me ouvindo, o reino do Espírito está me ouvindo, eu quero que você declare isso e diga assim comigo: eu creio sim que a palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada e Jesus é uma pessoa só, não é? E Ele me alcança através dessa palavra para um grande propósito. Você pode declarar isso, mas declare com fé, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti, meu Deus, por esse momento, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. O Senhor nos concedeu, Papai, a abertura, o abrir dos nossos olhos, e nós entendemos, Pai, que se nós estamos vivos é porque a missão não foi encerrada, o propósito não terminou, Senhor. Ao contrário, se não começou, Papai, ou melhor, se já começou, nós estamos caminhando, Senhor, para coisas maiores, e se não começou na vida de alguns, vai começar hoje. Senhor, a Tua palavra não mente, o Senhor falou através da Tua palavra. Tudo que vocês pedirem ao meu Pai, sem duvidar no seu coração, é do jeito que você pedir. Meu Deus, cumpra a Tua palavra na nossa vida. Eu te agradeço porque o Senhor já me deu poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. O Senhor me garantiu, o Senhor garantiu para o Teu povo, estes que têm uma aliança contigo, que crê no Senhor. O Senhor nos garantiu que nós não teríamos dano algum. Senhor, nós tomamos posse desta palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor acampe seus anjos ao nosso redor, ao redor de todos estes que me ouvem, em nome de Jesus Cristo. E, Pai, a Tua palavra correndo velozmente e alcançando a cada um aonde eles estão, Papai, para o propósito pelo qual está sendo enviada. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor ilumine os olhos de cada um deles, para que eles possam compreender o chamado, o poder do Senhor e a herança no Senhor. Clamo ao
ao Senhor pela unção que despedaça todo jugo. Senhor, meu Deus, a tua palavra está carregada de poder e de unção. Que essa unção venha exalar da minha boca através da sua palavra. E, Senhor, venha despedaçar todo o jugo da frieza espiritual, o jugo da incredulidade, o jugo da ignorância, Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, o jugo do desânimo, o jugo do cansaço exagerado, Senhor. Que a tua unção venha despedaçar todo tipo de jugo no meio do teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Será que você pode dizer: eu concordo com esta oração? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, não é? Será do jeito que eles concordarem, será do jeito que eles crerem, será do jeito que eles dizem. Amém? Eis aí a importância de você pegar junto com mais um, crer junto e concordar a despeito de alguma coisa muito mais a respeito da palavra de Deus. Amém, querido? Então eu quero que você abra em nome de Jesus Cristo, aleluia, sua Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto você pega a sua espada, enquanto você manuseia aí, abre, não é? A palavra de Deus, eu quero te lembrar que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Enquanto você pega, eu quero trazer um versículo que eu gosto muito. Todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, que eu vou pregar, que eu trago um ensino, eu gosto muito de começar com esse versículo, quando o Senhor diz assim, que esta palavra, a Escritura Sagrada, querido, ela é poderosa para salvar a nossa alma, né? Essa palavra salvar vem da palavra grego sozo, que significa curar, prosperar, proteger, libertar. Então, queridos, na totalidade, no original, né, do versículo, o Senhor está dizendo através da boca do apóstolo assim, que essa palavra que nós vamos estudar agora, a Escritura Sagrada, ela é poderosa para te curar, para te proteger, para te fazer prosperar e para te salvar também do fogo eterno, né? Porque às vezes a gente lê essa passagem e fala, essa palavra é poderosa para te salvar, e a gente acha que é do inferno, do fogo do inferno. Não somente isso, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura Sagrada é poderosa para nos proteger, para nos curar, para nos livrar, nos libertar, querido, para nos fazer prosperar, glória a Deus, e para nos salvar, né, no original aí da palavra, amém? Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 8, versículo 22 diz assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem foi que falou isso? O próprio Deus, né? Lá no Gênesis, lá no começo, no princípio de todas as coisas, né? Então ele repetindo, reafirmando para nós, o Senhor dizendo assim, olha, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Vai haver frio e calor, verão e inverno, dia e noite, né? Então Deus, querido, Deus dá a semente ao semeador, como está descrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, né? Quando o Senhor diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, né? Então Deus dá a semente ao semeador. Muitas pessoas clamam ao Senhor por colheitas e bênçãos, mas elas mesmas não semeiam, né? A semente, entretanto, tem o poder de produzir, mas somente quando for plantada. É aquilo que a gente sempre libera, né? Semente, quando a gente fala de semente, a Bíblia, ela vai trazer a semente a respeito da própria palavra de Deus. Quando você libera a palavra de Deus, você está liberando ali uma semente no reino do Espírito. Você lembra quando o Senhor diz assim, que essa palavra que sai da nossa boca, a própria palavra de Deus, ela frutificará, ela multiplicará 30, 60 e a 100 por um, né? O Senhor também diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? O Senhor, na antiga aliança,
criança, Jesus não tinha vindo ainda, ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha sido assunto aos céus, né? Então pouco o Espírito Santo passou a habitar em nós, né? Então, quando o Senhor queria falar com o povo, o Senhor usava os profetas. Depois Jesus veio, aí Jesus morreu na cruz, nos deu o direito de filho. O Senhor foi assunto ao céu e antes dele ser assunto aos céus, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei outro Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo e ele ainda disse mais: esse Espírito, ele te conduzirá em toda a verdade. Oh, glória a Deus, né? Então agora, querido, o Senhor, quando ele quer trazer instruções para nós, ele não usa mais os profetas, os sacerdotes, os juízes, né? Entenda, não que ele não usa mais os profetas, ele não usa somente os profetas, os sacerdotes, os juízes. Ele usa aquele que busca ele. Lembra quando o Senhor falou: olha, quando você me buscar de todo o seu coração, aí você vai me achar, né? Então, quando a gente busca o Senhor traz instruções para nós e as instruções do Senhor a gente pratica, a gente libera, né? Enquanto o Senhor não fala conosco em voz audível, como eu estou falando agora, ou através do testemunho interior, ou através de um profeta, ou através de um sonho, não é uma revelação, o Senhor fala conosco em todo o tempo através da palavra, da Escritura Sagrada, né? Quando o Senhor diz assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso antes, né? Antes da morte de Jesus, agora, porque o Evangelho é uma questão de entendimento. Após a morte de Jesus, nós podemos dizer assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus que procede da nossa boca. Porque agora, querido, o Espírito Santo, ele não está mais pairando sobre as águas. O Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele mora dentro de nós. Então, se ele habita dentro de nós e nós temos nos enchido da palavra, comido do rolo, como ele mesmo diz, vai saltar de dentro de nós a própria palavra de Deus, né? E o Senhor nos garante: vocês vão viver desta palavra, vocês vão viver dessa semente aí. Cada vez que você libera a palavra, a semente, essa semente, ela multiplica, ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. O Senhor ainda diz mais: ela não volta para mim vazia. Ao contrário, ela vai cumprir o propósito pelo qual está sendo enviada. Então, há um momento na Bíblia que o Senhor compara essa semente como a palavra que a gente libera. Você lembra quando a gente diz ali em Provérbios, quando o Senhor diz em Provérbios, e nós falamos isso aqui muitas vezes, que o Senhor diz assim: a morte e a vida está no poder da língua. Do jeito que você declara, você come do fruto, né? Então, e lá em Tiago, o Senhor diz assim, que a língua é como o leme de um navio, algo tão pequeno, mas leva algo tão grande para onde quer. Entre outras palavras, nós estamos hoje exatamente aonde a nossa língua nos trouxe, e eu faço uso das palavras da minha mestre. Se você não está satisfeita, não é, do lugar que você está, a vida que você está vivendo, eu quero te encorajar, eu quero te convidar a mudar a confissão a partir de hoje, porque a palavra funciona, Deus não mente, se Ele falou, está falado e Ele há de cumprir essa palavra, né? Então, querido, nós precisamos liberar através da nossa boca, não é, palavras de bênção, que são sementes também, não é? E há um outro momento na Escritura Sagrada que o Senhor fala também de semente, querido, de provisão, de plantio, né? Eu sempre digo assim, que a terra, ela está posta, ou seja, o cenário está propício, né? A chuva virá. E aí eu te pergunto, você lançou sua semente nessa terra? Porque a terra está posta, a chuva virá, e a semente você colocou lá? Você chegou a fazer da sua parte? Você sabia que a fé também, que a medida de fé que o Senhor nos entregou também é um tipo de semente? Mas você sabe que a fé e a atitude, ela caminha lado a lado, querido. Na verdade, a atitude em Deus é um tipo de fé, não é? Então, aqui no nosso estudo, a gente aprende, né? Aqui o nosso mestre nos ensinando o seguinte, que muitas pessoas querem bênçãos, elas desejam as bênçãos e não há nada de errado com isso, né? Você já aprendeu aqui na aula passada, o Senhor mesmo falou
Se vocês, pois, sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais eu. O Senhor falou lá em Deuteronômio, né? Se você meditar na minha lei de dia e de noite, comerá o melhor dessa terra. Aonde você estiver, você vai ser bendito, quer seja na roça, quer seja na cidade. O fruto do seu ventre vai ser bendito. Você emprestarás a muito e não tomará emprestado. Ou seja, prosperidade, querido, você ir bem, você ir em aumento, cumprir uma boa jornada, está no coração de Deus. Deus não tem problema nenhum com isso. Nós já aprendemos através da Escritura Sagrada que o dinheiro não é o problema. O Senhor diz na Nova Aliança onde é que está o problema. Ele diz assim, olha, o problema na realidade é o amor ao dinheiro. Este sim é o problema. Mas o dinheiro, ele não é o problema, ao contrário, o dinheiro ajuda muito, né? Como diz minha mestre, o dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo, né? Então, muitas vezes as pessoas querem prosperar, né? Querem receber as bênçãos e não tem problema nenhum com isso, né? E o Senhor nos ensina através da Escritura como obter essas bênçãos, como viver o sobrenatural de Deus. Primeiramente, né? Através da medida de fé que Ele nos deu, e eu sei que você tem fé, senão você não estaria aqui nos ouvindo, considerando essa palavra, não é? Considerando esse tempo investido, não é verdade? Aleluia. Então, esse aí é um bom começo. O segundo passo é você renovar a sua mente através da Escritura Sagrada, que é o que você está fazendo agora, renovando a sua mente para que você possa viver o que o Senhor descreveu lá em Romanos, quando ele diz assim, renova sua mente a respeito pela minha palavra, né? Renova sua mente pela minha palavra, para que você possa experimentar a minha boa, agradável e perfeita vontade. Ou seja, às vezes chegam situações na nossa vida, uma situação de falência, uma doença, né? Nós já falamos isso aqui, mas não custa nada repetir, né? Porque Deus tem sempre mais. Uma separação, né? Um cônjuge que diz, eu não amo mais, eu não te amo mais, não é? Ou uma dificuldade com o filho, uma luta, né? Uma falência de uma empresa, ou um concurso público, chega o desânimo, não passou ainda. Aí o Senhor diz assim, faz o seguinte, não se conforme com essa má notícia, não se conforme com essa situação, não se conforme com essa doença, não se conforme com essa falência, não se conforme com esse desânimo. Ele diz assim, olha, ao invés de você se conformar com essas coisas, faz o seguinte, venha estudar a minha palavra, venha renovar a sua mente através da minha palavra, para que você experimente a minha perfeita vontade. A gente aprende, querido, que nós estamos vivendo algumas coisas que não era para viver, não é? E a gente acaba vivendo pelo motivo que está descrito lá em Oséias, quando o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo algumas situações e dizendo que é da vontade de Deus, que é culpa de Deus, sendo que na realidade Deus não tem nada com isso. É porque ou nós desconhecemos da Escritura, ou nós conhecemos e estamos sendo negligentes, vagarosos na prática desta palavra, não é? Provérbios diz assim, o homem na ignorância dessa palavra, ele perverte o seu caminho, mas é contra Deus que seu coração se ira, né? Dentre outras palavras, o homem na ignorância, né, na falta de conhecimento da Escritura Sagrada, muitas vezes ele quebra a cara e depois bota a culpa em Deus. Que não seja assim conosco, porque nós já estamos renovando a nossa mente, né, a respeito de vários assuntos aqui na Escola de Tirano. Chegou a vez agora de tratar sobre prosperidade do tipo de Deus, um assunto que as pessoas condenam tanto, não é da boca para fora, mas no fundo, elas querem sim ter uma casa própria, uma casa segura, uma casa confortável, um carro bom, um carro quitado. Ela quer fazer viagens durante o ano com sua família, ela quer sair para jantar em restaurantes bons, ela quer ter o prazer de poder comprar um presente para um filho, para uma esposa, um marido. Ela tem vontade de abençoar no reino, de investir no reino, não é? O Senhor diz assim, olha, para trás de vocês, né? Todo acúmulo, se despoje de todo acúmulo de maldade, de imundícia, toda hipocrisia e todo fingimento, né? Quando que na realidade nós queremos e não tem problema nenhum com isso. Volto a dizer, o Senhor diz assim, olha, o problema não é isso, o problema é o amor ao dinheiro, ao passo da gente fazer o dinheiro como um Deus, né? Mamon na nossa vida, quando que na verdade o Senhor é o nosso Deus. Nós precisamos fluir como
como o apóstolo Paulo fluiu. Ele falou bem assim, olha, eu sei passar muito bem, quer seja na bonança, quer seja na falta, tá tudo bem, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querida, é aquela coisa. A gente não pode deixar situações adversas nos dominar. A gente não pode de maneira nenhuma, né, nos conformar com aquilo que não está em linha com a palavra, como a gente também não pode deixar a soberba entrar no coração quando a gente vê essas coisas chegarem, né? Eu torno a dizer, o Senhor, Ele criou um mundo todo para um casal. Né? Deus não tem problema nenhum com isso. O problema muitas vezes está no nosso coração. E eu quero te encorajar a examinar as motivações do seu coração, não é? Se estão em linha com a palavra, não é? O Senhor mesmo falou bem assim, olha, vocês não pedem porque pede para os seus deleites, pede para os seus prazeres. Faz o seguinte, pede para que o meu nome seja glorificado, né? Torno a dizer, né? Vamos fazer uma revisão aqui das aulas, né? E nós estamos tratando de semente, de semeadura, da importância de semear. Mas vamos fazer aqui uma rápida revisão, né? Quando você pede assim, olha, eu quero uma casa grande, eu quero uma mansão, eu quero uma casa com piscina. Qual é a motivação, né? Seja inteligente com Deus. Eu quero um carro. Para que você quer um carro, né? Olha, Senhor, é para suprir as minhas necessidades. Sim, eu também tenho esse sonho, não tem problema nenhum. Mas, Senhor, acima de tudo, é para ajudar no teu reino, é para dar uma carona a uma pessoa que não tem condição de ter um carro, que um irmão, é para fazer a obra também. Olha, essa casa com piscina é para eu tomar banho com meus filhos, mas é também para batizar os seus filhos, Senhor meu Deus, nas águas. Essa casa aqui é para receber o teu povo, é para fazer congresso, é para fazer chá, é para receber os jovens, não é para fazer vigílias, né? Querido, seja inteligente, converse com Deus e pratique o voto, né? Se você fez um voto com Deus nesse sentido, cumpra o voto. Eu já contei para vocês, torno a dizer, eu me lembro no início da minha caminhada, não é? Muita dificuldade financeira e eu não tinha um carro e precisava de um carro. E aí o pastor André chegou e falou assim, não, vamos dar um jeito de comprar um carro para você. E eu me lembro que eu orava embaixo do pé de bananeira, né? E eu fui para aquele pé de bananeira e comecei a orar ali e eu falava, Senhor, o Senhor sabe, eu preciso de um carro, é para suprir as minhas necessidades, mas Senhor, eu faço um compromisso com o Senhor, de que esse carro também vai ser para a tua obra, sabe? Eu vou levar os meus irmãos que não tem carro para a igreja, vou levar para o monte, Senhor, aquilo que tiver no meu alcance eu vou fazer. Queridos, e Deus moveu o sobrenatural, algo improvável aos nossos olhos aconteceu, não é? E alguns dias depois, não demorou muito, estava eu lá com o meu carro lindo, e esse carro, querido, foi uma bênção para a minha vida, para a minha família e para muitos irmãos, né? Então Deus, Ele não tem problema nenhum em dar, o problema é a motivação do nosso coração. Você está pedindo para quê? Para tirar uma onda? É para passar na cara do seu amigo, do seu inimigo, né? Não vá por aí. É para uma soberba? Não, não vá por aí. Realmente, né, fica complicado a gente receber algo do céu dessa forma. Mas se você estiver com a motivação alinhada, tão certo como vive o Senhor, Deus vai te honrar. O nome dele vai ser, você vai manifestar, querido, a glória dele e o nome dele será glorificado. Amém? Então, nós precisamos renovar a nossa mente, queridos, sobre a importância de não ser somente venha o teu reino, né? Ao vosso reino, né? Não é só para nós. O Senhor, Ele nos ensina em todo o tempo que é ótimo repartir. Tem uma passagem lá no Evangelho de Marcos que o Senhor diz assim, olha, não há ninguém que tenha deixado casa, carro, filho, fazenda por amor de mim, em que eu não acrescentarei 100 vezes mais no presente século, né? A gente sempre diz, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quanto mais você abençoa, quanto mais você lança a semente e crendo, né? Não fazendo de qualquer forma, mas fazendo consciente, embaixo de uma fé, querido. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele cumprirá a palavra, trazendo 100 vezes mais na sua vida, ou infinitamente mais de tudo que você pede ou pensa, né? Então aqui voltando, 2 Coríntios, capítulo 9, 10, eu vou repetir, diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem foi que falou isso?
A Bíblia diz que essa escritura ela é divinamente inspirada por Deus, né? Deus inspirou aqui o apóstolo para trazer uma palavra que, tão certo como ele vive, nós vamos plantar e nós vamos colher também, né? Cultivando uma mentalidade próspera, né? Como a gente já viu aqui em Romanos 12:2, que o Senhor diz assim, não se conforme com essa situação, não. Mas olha, minha vida financeira é assim mesmo, sempre foi assim, a vida inteira, foi assim na vida dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e não será diferente comigo, né? Ganhando de um lado e saindo do outro pelo ralo. O Senhor está dizendo para nós, querido, nesta aula, através de Romanos 12:2, ele diz, não se conforme com essa situação. Medite na minha palavra, renova sua mente, porque eu vou te ensinar como prosperar e viver uma vida de sucesso. Eu vou te ensinar como viver Deuteronômio 28. Que coisa gloriosa, né? Glória a Deus. 2 Coríntios 10:5 diz assim, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque às vezes a gente fala assim, fulano é humilde, né? Fulano é soberbo. E você sabia, queridos, que como minha mestre diz, existe pobre que é soberbo e existe rico que é humilde. Né? Que é para você entender assim que existe uma humildade do tipo de Deus e existe de fato a altivez e a soberba que o Senhor não é abomina. O Senhor diz assim, olha, antes de resistir ao diabo eu resisto ao soberbo. Às vezes a gente acha que soberba é só a pessoa andar de nariz empinado, né? Altivo, falo com quem eu quero, na hora que eu quero, vou se eu quiser. Mas aqui em 2 Coríntios 10:5, o Senhor fala a respeito de uma altivez, de uma soberba contra o conhecimento de Deus. Que não seja assim com você. E se for, eu oro em nome de Jesus para que hoje mesmo você venha mudar o seu conceito perante Deus através da palavra e venha se posicionar da maneira correta, alinhado com essa palavra, para que você venha viver, querido, a vida abundante que o Senhor veio para te dar. Você lembra quando o Senhor falou ali em Marcos, ele disse assim, olha, existe um que vem para matar, roubar e destruir, né? Salvo engano, Marcos ou Lucas, não me lembro ao certo agora, provável que seja nos dois, mas ele falou assim, existe um, Jesus falando, que vem para matar, roubar e destruir. Aí Jesus fala, eu mesmo vim para te dar vida e vida em abundância, ou seja, não é uma vida qualquer. Então essa vida que você sonha, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida de honra, uma vida de provisão, uma vida de poder, não é? Tudo isso, irmão, está dentro desse pacote, dessa vida abundante que o Senhor é o mais interessado em nos dar. Ele morreu na cruz também para isso. E é através da Escritura Sagrada que o Senhor nos ensina, querido, como viver essa vida, né? E aqui ele está falando o seguinte, olha, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você sabia que uma pessoa que ela diz assim, igual eu estou aqui ministrando essa palavra sobre prosperidade do tipo de Deus, como nós já ministramos a respeito de dons, a respeito de fé, a gente ensinou aqui sobre a carta de Atos dos Apóstolos, né? Aí talvez tenha alguém que diz assim, eu tô lendo a Bíblia, imagine, eu tô lendo aqui o que o Senhor falou, é Bíblia, não é Paloma que tá falando, eu tô lendo o que tá na Bíblia, e a pessoa diz assim, não concordo, não é bem assim. Entenda, eu não estou dando uma opinião humana, uma opinião pessoal, eu estou lendo o que está na palavra, né? Exemplo, vamos dar um exemplo. O Salmo 112 diz assim, que riqueza e prosperidade não se apartará da casa do justo. Amém, querido? Não é assim? Quem é esse justo que a Bíblia descreve? É todo aquele que crê em Jesus e declara, Jesus é meu Salvador. Ele morreu como homem naquela cruz para me salvar. A Bíblia diz que justo, esse justo do tipo de Deus é quem crê em Jesus e confessa Ele como Salvador da vida, né? Pronto. Aí o Senhor vem e diz assim, olha, na casa desses aí haverá riqueza e prosperidade. Aí você diz assim, mas Paloma, tem tanto justo, tem tanto cristão e não vive isso. Eu não concordo com isso que o Senhor falou, porque eu não tenho visto isso.
Aí, querido, a própria Bíblia explica por que essas pessoas não estão vivendo isso. Por que alguns cristãos não estão vivendo isso? Um dos motivos é porque não chegou a hora ainda. A Bíblia diz que há tempo para tudo, né? O outro motivo, querido, é porque a pessoa ela estuda a palavra, mas ela não pratica. O Senhor mesmo diz assim, olha, não seja somente ouvinte dessa palavra, mas seja praticante. Ele ainda diz assim, não seja ouvinte negligente, mas seja praticante dessa palavra. Porque, irmão, é uma questão de entendimento. Se a gente entende que Deus existe e foi Ele que escreveu a Bíblia, inspirou pessoas a escrever essa palavra, logo nós entendemos que o Senhor não mente. Oh, glória a Deus! E se o Senhor não mente, não é Ele o mentiroso, Ele vai cumprir essa palavra na nossa vida. Então, querido, qual é a semente que o Senhor espera de nós? Prática. A prática da palavra. Não é? Então, aí tem pessoas que dizem assim, não, mas eu não concordo. Quer ver outra coisa? Um versículo que diz assim, maridos, amai sua esposa como Jesus amou a igreja. Né? Não está lá em Efésios? Ele não vai nos abençoar, Ele já tem nos abençoado, já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Não importa o quanto uma pessoa tenha dinheiro, se ela tiver uma mentalidade de pobreza, ela nunca será próspera. Né? Existe um livro que diz assim, olha, do jeito que você pensa, você é, né? A Bíblia diz, querido, que os nossos olhos é lâmpada, né? Da nossa alma, né? Os olhos são lâmpada da nossa alma. Então, do jeito que você pensa ao seu respeito, você é, né? Se você pensa assim, olha, eu não vou chegar, eu não vou muito longe não, olha, isso aqui não é pra mim, isso aqui não dá pra mim não. Do jeito que você pensa, você é, né, querido? É por isso que o Senhor diz assim na palavra dele, olha, os meus pensamentos ao seu respeito é de paz e não de mal, para lhe fazer prosperar, né? Para lhe dar o fim que você espera. Olha que coisa poderosa, porque os pensamentos do Senhor estão expressos na Bíblia. Então o Senhor pensa assim, bom, se ela entendeu, né, que a palavra é o modo dela viver, os meus pensamentos e os dela passam a ser o mesmo, os deles, né, passam a ser o mesmo. Então, se os meus pensamentos e os deles estão em linha comigo, estão em linha com a minha palavra, os meus pensamentos são de paz e eu vou dar a eles o fim proveitoso, né, para fazer prosperar. Oh, glória a Deus, né? Que coisa tremenda, aleluia. Então, não importa o quanto uma pessoa tem dinheiro, se ela tiver uma mentalidade de pobreza, ela nunca será próspera, né? As pessoas têm que mudar seus conceitos por dentro para que possam viver em prosperidade por fora. Pois se você for próspero por dentro, poderá também chegar a sê-lo por fora, né? Queridos, isso daí está totalmente ligado à fé. Não é uma pessoa, quantas e quantas pessoas, irmãos, que nasceram em roças, não teve estudo, não teve oportunidade na vida, não é? Ali naquele ambiente, mas essa pessoa teve fé. Eu conheço uma pessoa mesmo que ela vendia coxinha para pagar a sua faculdade e ela tinha tanta vontade de estudar, querido. Eu acho que essa mulher nunca estudou numa escola particular. Ela tinha tanta vontade de estudar e vendia coxinha para pagar a sua faculdade que ela se tornou uma procuradora. Olha só que coisa tremenda, né? Isto, queridos, eu estou falando de algo natural. Imagine você descobrindo, você buscando conhecer um Deus que tudo pode, um Deus que diz assim, o que é demasiadamente impossível para mim, né, querido? Para nós finalizarmos esta aula, eu quero ler aqui para vocês 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu quero terminar, querido, essa aula. Eu quero que você renove sua mente o suficiente para que você entenda o seguinte, que Deus, os pensamentos dele são de paz e não de mal ao seu respeito, para te dar um fim proveitoso, para te fazer prosperar, tá? É necessário que você entenda, para você fluir, irmão, para que as áreas da sua vida fluam, né? Tenha uma certa ascensão, seja que para que você viva uma vida de sucesso, é necessário primeiro você acreditar que Deus quer. Amém, querido? Glória a Deus, o Senhor, ao contrário, ele falou, foi assim para Josué, olha, se você quiser, se você quiser, comerá o melhor dessa terra. Oh, glória a Deus, né? Não é nem se ele quiser, não é nem se Deus quiser, como quem diz assim, eu já quis, e você quer? Se você quiser e praticar e cumprir, você comerá o melhor dessa terra, né? 2 Pedro 1,3 diz assim,
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O pior inimigo da liberdade é o escravo que se dá por satisfeito. Muitas pessoas estão em pobreza por causa de incredulidade, ignorância, cobiça e abuso. E eu quero completar por conta também de preguiça. Nós lemos na nossa última aula, antes de nós entrarmos de férias, não é todos os versículos que falam de preguiça, né? Você lembra quando o Senhor falou bem assim, o preguiçoso vai ter com a formiga? Né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. O Senhor mostrando para nós, olha, até a formiga trabalha. O apóstolo, ele falou assim, olha, se você não quer trabalhar, então também fica sem comer pão, né? A respeito de preguiça, olha o que esse estudo diz. Preguiça é a incrível capacidade que o homem tem de querer descansar antes de ter feito qualquer atividade física. Meu Deus do céu, né? Então, aqui o mestre, ele diz assim, muitas pessoas estão em pobreza por causa de incredulidade, ignorância, cobiça, e eu completo, e também por causa de preguiça, né? 2 Pedro 1:3 nós acabamos de ler, e nós vamos finalizar com Tiago 4:2-3, que diz assim, cobiçais e nada tendes, logo matais e invejais e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Eu comecei esta aula falando desse versículo também, não é? O Senhor diz assim, ó, deixa eu falar para vocês por que vocês não recebem. Vocês não recebem primeiro porque vocês não pedem. Não é? E quando pede, é só para gastar com seus deleites. Faz o seguinte, pede para que o meu nome seja glorificado. Aí sim eu vou te dar. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos orar nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu rendo graças a Ti por mais esse tempo. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que a Tua palavra alcance cada um dos Teus filhos nesse retorno. Senhor, em nome de Jesus, ilumina mais e mais os olhos, a mente de cada um deles, para que eles possam compreender a Sua perfeita vontade, que é uma vida abundante. Senhor, aquilo que pode não ter chegado ainda, nós declaramos que é somente uma questão de tempo, porque a partir de hoje eles serão praticantes desta palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Compartilhe essa mensagem, seja um propagador do Evangelho, aleluia, para que outras pessoas também venham viver essa verdade. Um grande abraço e até a próxima.